Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e chegamos ao último episódio desta sexta temporada. Programa especial, programa número 30, para encerrar o ano e esta temporada. E foi um ano muito bom para o canal, graças à ajuda inestimável das queridas ouvintes e dos estimados ouvintes. Só para citar um exemplo, o Spotify, que é um famoso aplicativo para você ouvir música, podcast, nos avisa que aumentamos o público em 80% este ano em relação ao ano anterior. 80%. E ficamos entre os podcasts mais compartilhados e sintonizados em 2025. Muito legal, né? Fazemos aí um brinde com cada um de vocês que acompanham o espírito do Evangelho. E quem acompanha o nosso programa viu que no episódio passado apresentamos as dificuldades que Kardec tinha com os médiuns, e destacamos a dispensa de uma delas dos serviços mediúnicos prestados à Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Lemos aqui no programa as cartas de Allan Kardec à médium Rouet, que era considerada a voz exclusiva do espírito São Luís. Então, se você não ouviu ainda este episódio, não perca. Destacamos até as características do médium ideal segundo Kardec e, obviamente, também as sugestões dele de como os grupos espíritas deveriam lidar com os médiums problemáticos. Mas para o programa de hoje, eu prometi revelar como que o movimento espírita se distanciou tanto das orientações de Allan Kardec sobre como lidar com as comunicações mediúnicas e, claro, com os médiuns, né? Em que momento houve a ruptura em que não analisamos mais nenhuma comunicação e chegamos até a considerar alguns médiuns como divindades? Como aconteceu isso, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Preparados? Como se diz aí, senta que lá vem história, né? E nós vamos lá para o final de agosto de 1880. Um grupo de espíritas se reúne à noite em um escritório de advocacia no centro do Rio de Janeiro. Cerca de 10 pessoas tinham o hábito de se encontrar para estudar a doutrina espírita, mas principalmente o livro Os Quatro Evangelhos, de Rusteng. Além, é claro, de aproveitar a oportunidade, a reunião, para evocar espíritos. E aqui eu preciso fazer um parêntese na história para explicar rapidamente o que é essa obra, Os Quatro Evangelhos, e quem é o autor. Perfeito? Então vamos lá. O autor e advogado Jean-Baptiste Rusteng lançou em 1866 os 3 volumes da obra que trazia o subtítulo Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação. É negócio pretensioso aqui. O advogado da cidade francesa de Bordeaux coordenou e supervisionou o trabalho da médium Émilie Antoine Collignon. E tudo teria começado em dezembro de 1861, quando a médium recebeu uma mensagem psicografada, atribuída de Mateus, Marcos, Lucas e João. É. E eles incentivavam Rusteng a assumir a tarefa de escrever o livro, que traria, abre aspas, os mandamentos explicados em espírito e em verdade, pelos evangelistas, assistidos pelos apóstolos e até por Moisés. Bom, sem contestação ou análise crítica, e dependendo apenas de uma médium, Rusteng explica no prefácio que cumpriu a tarefa designada pelos espíritos. E, segundo ele agiu como um mero instrumento. Na Revista Espírita, de junho de 1866, Kardec comenta a obra e faz observações pontuais, como o excessivo tamanho da publicação, a perigosa ausência da análise das comunicações espirituais a partir do método
de concordância universal, corroborada aí por uma rigorosa lógica, tudo isso palavras de Kardec, e a estranheza pela informação que Jesus não teve um corpo carnal, mas sim fluídico. Sim, o livro traz isso. Jesus não sofreu porque ele não tinha um corpo carnal, ele tinha um corpo fluídico. O livro também defende a virgindade da Virgem Maria, entre outras questões. Enfim, o livro era um absurdo completo, mas apesar dessas e de outras discrepâncias com a doutrina espírita, os aspectos religiosos da obra de Rustem atravessaram o Atlântico e encantaram e influenciaram os primeiros espíritas no Brasil, como foi o caso do grupo de médiuns que estava reunido lá em um escritório de advocacia no centro do Rio de Janeiro no final de agosto de 1880, e é quando nós começamos o nosso relato aqui, a nossa história. Bom, quase ao final da sessão, um médium começa a escrever uma mensagem psicografada, e eu vou ler aqui para vocês um trecho. Bom Deus, derramai sobre esses irmãos a vossa divina misericórdia, pois, bom Pai, agora vejo que já principiam a merecer. Oh, quanto sois felizes, não imaginais quem está aqui agora entre vós. Esse é o trecho. Então, a revelação da autoria, né, essa revelação bombástica ao final, quem é que está escrevendo essa mensagem psicografada, vem no final do texto. E vejam só, a autoria é atribuída ao evangelista Mateus, certo? Então, o evangelista Mateus era quem assinava a mensagem psicografada. Agora, vocês repararam aí no tom religioso, no tom meloso e até a frase, né? Bom pai, agora vejo que já principiam a merecer. A merecer o quê, né? A vossa divina misericórdia. Então, aquele grupo já está tão conectado com a alta espiritualidade, já está tão esforçado aqui nesse bom caminho, segundo eles, que esse grupo já está aí para merecer a divina misericórdia de Deus, né. Tudo muito suspeito, para dizer o mínimo nessa conversa toda. Em outro momento, a médium vidente do grupo anuncia estar vendo Nosso Senhor Jesus Cristo com uma luz imensa. A partir daí, outros médiuns corroboram a versão. Então, aqui, abrir aspas para o trecho. O médium Nascimento viu-o também. O médium Campos, no momento, escreveu: Levanta-te, ele lá vem. O médium Frederico festeja com entusiasmo em estado sonambúlico, ou seja, ele não estava muito consciente, aparentemente, do que estava acontecendo. E o médium Frederico, além de estar festejando com entusiasmo, ele estava recitando uma poesia, chorando de alegria. O médium Nascimento, deslumbrado pela irradiação de tamanha luz, parece por muito tempo desprendido. Isabel, a médium vidente, falava como se estivesse na presença do Cristo. É. Ao longo de 59 sessões mediúnicas, experiências como essa e mensagens atribuídas, grifando aqui, atribuídas a espíritos, como do anjo Ismael e até mesmo de Allan Kardec, eram muito comuns. E aqui só um parênteses, mais um, essas mensagens, quando você vai ler as mensagens atribuídas a Allan Kardec, dá vontade de sair correndo, porque dificilmente algo lá bate com a maneira de Allan Kardec se expressar, quando encarnado, né. Claramente havia aí algum tipo de desvio nessas comunicações. Bom, mas isso fica para depois, fica para um outro momento. O importante aqui é que o grupo também, além de ter recebido essas comunicações, tanto do anjo Ismael e de Allan Kardec, teria recebido também comunicações de João Evangelista, do profeta Elias, e até registrado a aparição da Virgem Maria, esse Virgem Maria entre aspas, né. E vou ler aqui para vocês, o trecho em que mostra aqui esse momento da aparição da Virgem Maria. Após a visão, o médium vidente Frederico cai em espasmo e chora. Isabel, a médium vidente, diz que o médium chora por não se julgar digno de presenciar o que se passa. Então, como vocês podem perceber, por essa descrição e pela anterior, quando eles estão lá vendo Jesus e tal,
Você percebe que é uma espécie de uma catarse dentro daquele grupo, né, e um meio que estimulando o outro. É uma coisa meio complicada. Parece até uma espécie de uma alucinação coletiva, né, mas a comunicação ela é muito estranha e nos dá essa impressão ao ler esse e outros relatos, né. Na contabilidade geral, o anjo Ismael liderava as manifestações com 37 intervenções, seguido pelo codificador, por Allan Kardec, ou pelo suposto codificador, com 20. As transcrições desses encontros foram publicadas no livro Trabalhos Espíritas de um pequeno grupo de crentes humildes, de autoria do advogado Antônio Luiz Saião, cujo sobrenome, né, vocês já perceberam, batizava o grupo. Posteriormente, parte desse conteúdo foi publicado no livro Elucidações Evangélicas, do próprio Saião. E mais recentemente, essas comunicações foram publicadas no livro As Virtudes do Céu, e com acréscimo de mais mensagens recebidas posteriormente, principalmente na época lá em que eles estavam na FEB. O escritor e pesquisador espírita Wilson Garcia, autor do livro Ponto Final, o reencontro de Allan Kardec com o Espiritismo, e o Wilson Garcia que nós entrevistamos também sobre isso, eu vou deixar o link na descrição do episódio, para vocês poderem aí mais tarde reverem ou assistirem pela primeira vez esse programa, essa entrevista que foi muito interessante. Mas o Wilson Garcia, nesse livro, Ponto Final, o reencontro de Allan Kardec com o Espiritismo, reproduz alguns desses relatos e conclui, olha só, abre aspas para o Wilson Garcia. As sessões relatadas por Saião expressam com clareza que os membros do grupo não só eram oriundos do catolicismo, como ainda nele bebiam sua água santa. Olha que frase, né? Então, os membros do grupo não só eram oriundos do catolicismo, como ainda nele bebiam sua água santa. Segue aqui ainda o Wilson Garcia. Os princípios espíritas foram adaptados e, para isso, a obra de Rusteng, Os Quatro Evangelhos, caiu como uma luva, uma vez que a obra traz elementos católicos que o grupo queria manter, diz aqui o Wilson Garcia. Garcia apelida essa metamorfose de espiritismo à moda católica. E por que metamorfose? Porque o espiritismo era uma coisa lá com Allan Kardec. Só que ele se transforma, passa por uma metamorfose quando vem para o Brasil, e é exatamente isso aqui que nós estamos vendo, o resultado dessa metamorfose, que é esse espiritismo à moda católica, um espiritismo que não, faz uma análise crítica das comunicações mediúnicas, que deixa os médiuns soltos, sem questionamento. E isso aqui é a metamorfose, mas isso tem impactos até hoje dentro do movimento espírita. Mas além desse espiritismo à moda católica, né, como eu acabei de mencionar, havia também, esse problema da ausência da análise crítica das mensagens recebidas. Um dia após o, entre aspas, aparecimento de Jesus na reunião, o grupo se reuniu para debater o ocorrido, mas não surgiu uma dúvida sequer sobre o que a médium tinha visto, como relata o Wilson Garcia. Isso aqui é interessante, né, eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem, o ponto. A aparição foi discutida, mas não em termos de análise da própria visão, senão quanto à veracidade, ou seja, se Jesus estivera ou não presente em espírito. Essa aqui era a questão. Jesus estivera ou não presente em espírito. Não há discussão se Jesus apareceu. A questão era, ele estivera ou não presente? No que se conclui que sim, Jesus estivera presente, mas não precisou descer, entre aspas, né, até o local do grupo. Então, como se fosse um desdobramento, como se Jesus tivesse tido um desdobramento, seja lá onde ele estivesse, e ele então aparece lá numa imagem para aquele grupo. Foi essa a concordância, mas em nenhum momento eles foram lá e falaram: "Será que era Jesus mesmo? Será que a médium não estava surtando?" Não, não houve esse questionamento. A questão era: Jesus estava em espírito lá, presencialmente, ou não? Era essa a dúvida deles.
E essas práticas do Grupo Saião, tudo isso que nós vimos nesses relatos, né, poderiam ter ficado relegadas, né, essas práticas podiam ter ficado relegadas ao esquecimento e talvez causado menos impacto no espiritismo brasileiro, talvez com uma nota folclórica, né, "Olha, o que eles faziam lá e tal". Mas aconteceu um negócio que mudou tudo, é aquele detalhe que muda a história, né. Um importante personagem apareceu àquela confraria e isso mudou tudo. Esse personagem importante tem o nome de Bezerra de Menezes, isso aí. Bezerra de Menezes entrou no Grupo Saião. A socióloga Célia da Graça Ribas, na dissertação, afinal, Espiritismo é religião, uma das principais referências acadêmicas sobre o início do movimento espírita no Brasil, ela comenta como que se deu essa aproximação entre Bezerra de Menezes e o Grupo Saião, rebatizado posteriormente por Grupo Ismael ou Grupo dos Humildes, quando vai lá para a Federação Espírita Brasileira. Então vamos aqui ler o trecho que a Célia da Graça Ribas comenta sobre essa ligação de Bezerra com o Grupo Saião. No interregno de suas duas presidências na FEB, Bezerra de Menezes isolou-se no Grupo Ismael. Foi lá, durante essa fase, que ele aprofundou seu conhecimento sobre os quatro evangelhos, obra de Jean-Baptiste Rustin, tornando-se posteriormente seu defensor e propagador. Tanto é que, se compararmos suas duas gestões à frente da federação, 1889 a 1891 e 1895 a 1900, veremos que, embora exaltasse também as facetas filosófica e científica do espiritismo durante a sua primeira gestão, além, é claro, de seus aspectos morais, a sua segunda presidência foi muito mais embebida de aspectos religiosos, de clara influência rustanguista. Não foi por acaso, portanto, que o importante trabalho de vincular o Grupo Ismael à Federação Espírita Brasileira tenha sido articulado e realizado por Bezerra de Menezes, quando de seu segundo mandato, diz aqui a socióloga, pesquisadora Célia da Graça Ribas, na dissertação. Afinal, espiritismo é religião? E aí, então, nós temos o momento em que existe, até de uma forma institucional, a mudança de paradigma dentro do espiritismo, né, e é onde começa a situação que vivemos até os dias de hoje, quando Bezerra de Menezes entra nesse grupo Saião, no grupo que depois vai se tornar vai ter o nome de Grupo Ismael ou Grupo dos Humildes, e vai ser levado para dentro da Federação Espírita Brasileira. E assim, a obra de Rusteng também passou a fazer parte do Estatuto da Federação Espírita Brasileira. E essa menção e até um incentivo para estudar essa obra foi retirada apenas recentemente, em 2019. E durante todo esse tempo, que é praticamente mais de um século, o estudo dessa obra foi incentivado pela Federação Espírita Brasileira, né. Outro efeito desse momento histórico foi o gradativo abandono do alerta de Kardec para que qualquer comunicação mediúnica fosse analisada à luz da razão. Os médiuns foram ganhando protagonismo e o conteúdo de suas mensagens não era mais questionado. Por isso, como diz Garcia, a importância do reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, principalmente a partir do ensinamento do mestre de Lyon na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos nos reconectar com Allan Kardec novamente. E o Garcia chama atenção para esse texto de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. É necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos.
A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, disse aqui Allan Kardec. Na impossibilidade atual de ter a concordância do ensino dos espíritos, cabe a cada leitor analisar pela razão e pela doutrina espírita as manifestações mediúnicas. É o que nos resta. Na visão de Kardec, externada lá na Revista Espírita de novembro de 1867, o espírita jamais deve renunciar ao livre-arbítrio e ao raciocínio, mesmo em relação ao que vem do mundo dos espíritos, e nem aceitar o que for de olhos fechados, sem o controle severo da lógica. Olha que maravilha isso aqui. Eu colocaria essa frase na porta da geladeira aqui de casa, né? O espírita jamais deve renunciar ao livre-arbítrio e ao raciocínio, mesmo em relação ao que vem do mundo dos espíritos. E eu até acrescentaria, até por isso nós deveríamos tomar muito mais cuidado, né? E nem aceitar o que for de olhos fechados, sem um controle severo da lógica. Bem, aí vocês devem estar se perguntando: "Tá tudo muito bem, Antônio, tá tudo ótimo, mas como que nós vamos fazer isso na prática?". Bom, dentro da ideia que Kardec nos apresenta, que não devemos renunciar ao livre-arbítrio e ao raciocínio, mesmo em relação ao que vem do mundo dos espíritos, primeiro nós temos que entender que a mensagem mediúnica, principalmente as que dão origem a romances mediúnicos, devem ser encaradas como alegorias, como um relato simbólico, até pode ser também algo para nos confortar, né. Enredo esse que vai nos apresentar ou deveria nos apresentar um conteúdo edificante, algo que nos toque o coração e nos faça refletir para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. É mais ou menos isso do que uma descrição verídica dos fatos apresentados, ou mesmo que devemos acreditar em tudo que está escrito lá. Tá, eu sei que é difícil isso para nós, porque temos aí uma tradição dentro do movimento espírita. Fomos soterrados por décadas de maneira de entender as comunicações mediúnicas, e essa maneira de entender está muito distante do que Allan Kardec propunha, mas isso ficou sedimentado dentro do movimento espírita. Então, para nós é uma dificuldade enorme romper esse paradigma, mas é necessário, é muito importante. Nós precisamos, mudar essa maneira de entender, por mais que isso às vezes, se choque com a realidade que nós encontramos nas federações, nas casas espíritas e tal. Não precisamos brigar, mas nós precisamos ter um senso mais crítico em relação a isso, né. E eu vou dar aqui alguns exemplos para tornar mais claro o que que eu estou querendo dizer. Então vamos pegar lá o livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. Esse livro é mais um relato sobre a evolução de André Luiz, é só vocês verem a condição dele no início do livro e como ele chega ao final. Então nós estamos falando da evolução espiritual de André Luiz ao longo do livro. E ele é mais isso do que a descrição materializada lá do que tem numa colônia espiritual. É materializado, é humano, aí vai ter ministério, burocracia para tudo quanto é lado, é bônus hora, ônibus, que mais que tem lá? Sopinha, casa, você pode alugar até a casa se quiser, entendeu? Passa de pai para filho, mas isso é a versão materializada e é aí que fica a grande polêmica, né. Será que é assim mesmo? Será que não é assim? Mas gente, isso não tem importância. O que tem importância é a evolução espiritual de André Luiz. O que que ele foi fazendo ao longo do caminho para tentar melhorar e controlar aqueles instintos negativos? Isso é o que importa. Porque eu vou dar outro exemplo aqui. Outro livro que muitos espíritas enxergam como baseado em fatos reais é a obra Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Essa obra é muito utilizada até em exposições nas casas espíritas para incentivar as pessoas a fazerem o evangelho no lar. Até aí tudo bem, sem problema algum. É o lado edificante da obra, certo? É nos estimular a isso. O problema é quando se apresenta o capítulo 1 e outros capítulos desse livro, mas eu vou ficar aqui restrito ao capítulo 1, que é o culto cristão no lar, e é apresentado como um fato histórico que só nós espíritas, por meio da psicografia, sabemos o que aconteceu. Olha que loucura isso aqui.
né. Só nós temos aqui, a psicografia, falamos com os espíritos que viveram naquela época, eles descrevem o que aconteceu. Temos o lado que ninguém sabe. Não dá, né. E nesse capítulo 1 é descrito o primeiro evangelho no lar, que teria acontecido na casa de Pedro, com a presença de Jesus. E o capítulo encerra com essa frase, abre aspas: "Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo Pedro à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar", fecha aspas. Então, quem quer acreditar que esse fato realmente aconteceu, precisa explicar algumas coisinhas aqui para mim, né. A primeira delas, né, o que são esses escritos de sabedoria que Jesus desenrolou? Bom, os evangelhos? Mas eles nem tinham sido escritos ainda, né, então Jesus não poderia ter, desenrolado qualquer coisa em relação aos evangelhos. Pode ser a Torá, o Antigo Testamento? Ok. Se for, ninguém fora das sinagogas ou do templo teria acesso a esse conteúdo, né, pelo menos dessa maneira. É como se a pessoa tivesse guardado lá os pergaminhos em casa para consultar quando quisesse. Isso é um anacronismo, não é que nem hoje, que você vai numa livraria e compra uma bíblia inteira, não é assim, não existia. Esses livros, esses rolos, esses pergaminhos, ficavam obviamente em locais religiosos, ou nas sinagogas, no templo de Jerusalém, né, para serem consultados e lidos lá nos estudos deles. Mas as pessoas não teriam isso em casa, tanto que o grande trabalho deles era ficar sempre memorizando essas passagens, né, até porque o analfabetismo era enorme na época, mais de 95% da população da época, lá na Palestina, era analfabeta. Então, a pessoa que acha que esse fato realmente aconteceu, precisa dar conta desse tipo de incoerência, né. Então, o que Jesus desenrolou lá naquele momento? Que livro é esse? Então, vocês percebem como uma coisa complica? E não é necessário complicar, não precisa, porque não é isso que a obra está querendo nos mostrar, um lado oculto. A obra é uma obra edificante, que não tem nenhuma ligação com fatos reais, com fatos que aconteceram. É muito mais simples a gente pensar dessa forma e seguir dessa maneira. Mas não, queremos complicar, queremos criar uma mitologia em torno das obras psicografadas. E aí metemos o pé pelas mãos. Como disse Kardec, nós não devemos aceitar o que for de olhos fechados, sem o controle severo da lógica. Então, nós estamos aqui questionando uma passagem, uma frase do livro. Tá vendo? Isso tem sentido do ponto de vista lógico? E se for uma questão histórica? Não, não tem, né. Se você levar isso aqui ao pé da letra, isso não faz sentido. Mas, no entanto, numa ideia de uma obra edificante, é um estímulo para você estudar, por exemplo, o Evangelho, se conectar melhor com o Novo Testamento, né. Isso tem um valor. E se nós não fizermos isso, esse controle severo da lógica, e ficarmos acreditando em tudo, é como se nós estivéssemos lá no grupo Saião. Olha só que loucura, né. Nós vamos estar lá no grupo Saião, fazemos parte daquele grupo de 10 pessoas lá naquele escritório no Rio de Janeiro. E nós vimos há pouco lá os relatos, né, desse grupo Saião, o que eles faziam lá, como que era o relacionamento deles com a mediunidade. Nós queremos ser espíritas dessa forma? Eu penso que não, eu pelo menos não quero, depois vocês me colocam lá na caixa de comentários o que vocês pensam a respeito. Nós já conversamos aqui no programa e tentamos esclarecer várias obras, né. Já vimos aí o livro Boa Nova, o livro Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho. Vimos aí que precisamos sempre exercitar o senso crítico na análise do conteúdo. Isso é fundamental para nós não ficarmos presos a uma crença de que tudo que está lá, tudo que está naquela obra psicografada aconteceu de verdade. Recentemente eu conversei com o nosso colega, o Elias Moraes, em uma live lá no canal dele no YouTube, Fronteiras do Pensamento Espírita, sobre o livro Paulo e Estevão. E eu vou deixar inclusive o link para quem quiser se aprofundar aqui, porque foi uma conversa de 1 hora e eu não vou só fazer uma síntese sobre isso, porque no próprio prefácio do livro, Emmanuel esclarece que Paulo e Estevão trata-se de uma biografia romanceada, ou seja, tem um fundo histórico, mas também tem ficção, como em qualquer romance histórico. Mas boa parte do movimento espírita acredita que tudo o que está no livro Paulo e Estevão realmente aconteceu. Muitos espíritas ficam presos a essa crença e negam qualquer possibilidade de questionamento, como acontecia lá com os médiuns no grupo Saião. Vê se eles questionavam alguma coisa do que eles estavam teoricamente vendo. Nada.
o movimento espírita continua, né, fazendo a mesma coisa, numa proporção maior, né, uma proporção maior. Então, por quê? Porque nós jogamos as favas no senso crítico, ou pelo menos boa parte do movimento espírita joga as favas no senso crítico. Na live eu explico mais algumas coisas, contradições históricas na obra, como por exemplo, Paulo vai lá para o deserto com o Evangelho de Mateus debaixo do braço, né, não tem como, o Evangelho de Mateus só vai ser escrito no ano 70, né. Eu menciono também a autoria da carta aos Hebreus, que muitos espíritas acreditam ter sido escrita por Paulo, por causa de Paulo e Estevão, do livro Paulo e Estevão, mas os estudos históricos não consideram mais essa possibilidade há muito tempo, né. Enfim, é isso, né. O que eu estou querendo dizer, e só para deixar isso claro, é que não estou aqui para desmerecer os médiuns, muito menos Chico Xavier, nada disso, né, ou mesmo os autores espirituais. Poxa, eles estavam trabalhando em obras edificantes, mas o movimento espírita, influenciado por essas práticas do Grupo Saião, do tenebroso livro Os Quatro Evangelhos, de Rusteng, e obviamente que tudo isso acabou virando uma prática institucionalizada pela Federação Espírita, tudo isso acabou dando um curto em muitos espíritas que estão acreditando que todos aqueles relatos são verdadeiros. Mas não foi isso. Não era para isso que essas obras foram escritas, era para ser obras edificantes. Agora a gente entra nisso por quê? Porque perdemos o senso crítico. Acreditamos em qualquer coisa. Outro livro que é muito utilizado nas casas espíritas é O Redentor, de Edgar Armond, principalmente nos cursos de estudo do Evangelho. E aqui eu estou pagando uma dívida que eu falei lá no começo da temporada que eu precisava fazer uma análise do livro O Redentor. Então hoje chegou esse momento, o último episódio, hein? Apagando as luzes. Vou aqui só explicar um pouquinho quem foi Edgar Armond. Ele foi, durante uns 20 e tantos anos, o secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E é graças a ele que algumas inovações importantes foram implementadas lá pela década de 40 e 50. Por exemplo, as casas espíritas não tinham esse atendimento como nós temos hoje. Não existia uma organização dentro da casa espírita que pudesse atender um grande público. Então, Edgar Armond criou uma série de segmentos dentro da casa espírita. Então a pessoa chega, vai ter um local lá, que pode ser o atendimento fraterno, aí depois pode ter uma consulta espiritual, vai a outro lugar, aí a pessoa vai por aquele passe, tem lá uma sequência de passes que ele vai ter que fazer aí toda semana e tal. Tudo isso começa com Edgar Armond, ele que coloca isso em prática e as casas espíritas acabam assimilando e praticando. Edgar Armond também foi responsável pela padronização dos passes, porque, como vocês sabem, Allan Kardec não nos deixou instruções sobre como deveriam ser aplicados os passes. Também ele implantou o curso mediúnico. Então, se hoje nós fazemos o curso mediúnico, é graças a Edgar Armond, e se nós fazemos o curso de educação evangélica, também é graças à iniciativa de Edgar Armond. Também coube a Edgar Armond incentivar um grupo de espíritas a criar no início dos anos 1960 o Centro de Valorização da Vida, o CVV, olha só, que existe até hoje aí no combate ao suicídio, né. Hoje não tem mais nenhuma ligação com o movimento espírita, mas partiu de uma iniciativa de Edgar Armond. E eu estou dizendo tudo isso porque é importante a gente destacar que às vezes a gente pega ranço nas pessoas, né, fala: "Ah, essa pessoa só fez coisa errada e tal". Não, não é assim. As pessoas são complexas, né. Então você vê, Edgar Armond fez coisas muito interessantes. E nós vamos ver que também fez algumas outras coisas que nos atrapalharam um pouquinho, mas isso não desmerece o trabalho, pioneiro que ele fez em muitas vezes. Eu, inclusive, na primeira temporada aqui do podcast, entrevistei o biógrafo de Armond, e eu vou deixar o link na descrição do episódio, caso aí vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais na história desse espírita paulista, que foi muito importante, não só para o espiritismo de São Paulo, mas para o espiritismo brasileiro, ao criar tantas coisas, tantas novidades aí para o funcionamento moderno da casa espírita. No entanto, Edgar Armond tinha aí um gosto pelo esoterismo, pelo orientalismo, e de certa forma esse gosto acabou também influenciando o espiritismo para essas práticas mais espiritualistas. Por exemplo, o passe padronizado por Armond tem um negócio aí, um momento do passe, que é a limpeza dos centros de força, que nada mais é do que um eufemismo para chakras, isso. Então, como Edgar Armond gostava, tinha uma ligação, estudava profundamente essas religiões, orientais, ele trouxe esse conceito do chakra. Só que chakra é indiano lá, né, é oriental, não tem nada a ver com o espiritismo. Então ele muda a palavra chakra para centros de força.
mas o princípio é o mesmo. E Edgar Armond, além disso, também disseminou a ideia da cromoterapia dentro dos trabalhos mediúnicos. Então, quando você vai, por exemplo, para uma casa espírita, não são todos que fazem isso, mas algumas fazem. Você chega lá, tem uma luzinha azul, né, unifica o público, né? É cromoterapia baseado em Edgar Armond. Nos trabalhos mediúnicos, algumas casas fazem lá a projeção luminosa, também cromoterapia. Levanta os braços para o alto, né? Desce lá uma luz azul que entra em seu coronário, vai do bulbo ao básico, equilibrando seu sistema nervoso e tal. Então, isso aqui é uma projeção luminosa que vem de Edgar Armond, espiritualismo. Não tem nada a ver com espírita, mas Edgar Armond trouxe isso para o movimento espírita. Além disso, Edgar Armond escreve também algumas obras, como no caso que eu já mencionei, O Redentor, em que ele usa a sua mediunidade para tentar esclarecer alguns fatos obscuros. Uma dessas obras, eu já vou chegar lá no Redentor, mas eu quero falar antes de um livro que eu acho que é o mais famoso dele, que é o livro Os Exilados da Capela, que relata como espíritos pouco evoluídos de uma constelação distante, a constelação de Cocheiro, no qual faria parte aí Capela, esses espíritos pouco evoluídos desse lugar vieram para a Terra para ajudar na evolução dos seres humanos. Hoje já falam que esse local, os astrônomos já dizem que não tem planeta nenhum, na verdade, parece que são várias estrelas, tipo o Sol, e que seria impossível ter qualquer tipo de vida nesse local. Mas isso só para vocês terem aí com uma informação, mas não vou entrar no detalhe agora. No entanto, no prefácio desse livro, do Os Exilados da Capela, Edgar Armond já fazia um alerta que era muito importante e poucos leitores perdem muito tempo com o prefácio, mas seria bom a gente sempre ficar atento do prefácio, porque o autor aqui ele já fala, olha, eu vou por aqui, vou por ali, ele vai te dar pistas do que ele pretende com aquele livro. Então lá ele diz o seguinte no prefácio: é um simples ensaio de reconstituição histórico-espiritual do mundo, realizado com auxílio da inspiração. Tem um asterisco aí ao lado da palavra inspiração e uma nota de rodapé. Inspiração, fenômeno psíquico segundo o qual ideias e pensamentos são emitidos e recebidos telepaticamente. Em outras palavras, Armond está dizendo aqui que, pela sua mediunidade, ele tentou explicar o que teria acontecido lá em Capela, ou no relato que ele vai trazer, ele vai se utilizar um pouco dessa mediunidade dele, pois não temos informações verídicas a respeito, outras formas de checagem. Então, o Edgar Armond vai se utilizar aqui dessa mediunidade para dar esse relato dele. Agora, preste atenção nisso aqui. Nós falamos lá de Rusteng, houve aqui uma crítica de Kardec, né? Não houve mais médiuns participando dessa conversa e tal, para poder aferir se aquilo realmente aconteceu ou não, né? A comparação com outros relatos mediúnicos. Não aconteceu isso. A Kardec, inclusive, chamou a atenção disso dos 4 evangelhos. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, ele lá sentadinho na casa dele, ele tem a inspiração, ele fala, isso aconteceu. A partir da visão dele, a partir da mediunidade dele. Não houve um estudo, um confronto dessa informação com outros médiuns em outras circunstâncias. Aconteceu isso. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Como aquela prática lá do grupo Saião, de uma forma, de alguma maneira, também tem aí um impacto desse jeito, como Edgar Armond conduziu a preparação desse livro dele. Por isso que nós precisamos atravessar as páginas desse livro, do livro Os Exilados da Capela, com muito cuidado, principalmente quando chegamos ao capítulo 15, quando fala sobre a mítica Atlântida, que na narrativa teria não só existido, como foi abrigo de alguns capelinos, sim, daqueles exilados. Eles vieram, foram espalhados aí pelo globo e teve um grupo específico que ficou na cidade de Atlântida, que, como vocês sabem, é mítica, é uma invenção, não existiu. Mas dentro de uma prática esotérica ou de um entendimento espiritualista, é claro que Atlântida existiu. E Edgar Armond, então, coloca isso no livro. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, essa migração de Capela para a Terra acabou se transformando numa realidade lá, né? Para o movimento espírita, pelo menos, isso acabou acontecendo, mas começa com A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier. Armond vai nessa trilha e amplia o relato. Mas uma leitura atenta, com o bom senso e a razão, nos mostra que o livro tem problemas. E essa mesma dificuldade que nós estamos vendo no livro Os Exilados da Capela, essa mesma dificuldade nós vamos encontrar agora sim, vamos falar do livro O Redentor.
Sim, agora finalmente chegamos no livro O Redentor. Edgar Allan vai para o mesmo caminho, pelo mesmo expediente de Os Exilados da Capela, vai esclarecer fatos a respeito agora da vida de Jesus e dos discípulos, mas usando essa mesma técnica. Um pouco de pesquisa e o que ele não tem de informação vai pela mediunidade dele, tá bom? No prefácio ele diz que, abre aspas, reunimos informes de diversas origens, inclusive mediúnicas, redigidos e adaptados à finalidade referida, cujas fontes e autores constam da bibliografia contida no final do prólogo. E entre essas obras de referência há romances, como O Nazareno, de Scholen Ask, espero que esteja falando corretamente o nome do autor, né? Scholen Ask. E essa obra eu estou mencionando porque ela é uma das mais famosas nessa relaçãozinha curta até que ele coloca dos livros, mas a maior parte delas é de romance. Então ele usa romances, romances, obras de ficção, para ter como base e conseguir aí escrever o livro O Redentor, além de ele faz um uso muito extensivo dos evangelhos apócrifos, que são textos que foram escritos entre o século II e o século IV, também sobre a vida de Jesus e dos discípulos. Mas esses relatos, eles não trazem verdades escondidas da vida de Jesus ou dos discípulos. Eles trazem histórias, tá certo? Narrativas ficcionais que dizem muito mais respeito àquelas primitivas comunidades cristãs do que efetivamente sobre a vida verdadeira de Jesus ou dos discípulos. Então, esses textos apócrifos, estão longe de retratar eventos reais ou que teriam acontecido. Só que Edgar Allan usa isso. Ele se utiliza dessas fontes, tanto de romances quanto dos apócrifos, e a partir daí nós já temos um material suficiente para acender todos os sinais de alerta e duvidar de tudo do ponto de vista histórico ou factual do que está sendo apresentado nesse livro, perfeito? Agora, para vocês não acharem que eu sou um chato implicante, eu tenho certeza que muitos de vocês acham isso, mas está tudo bem, faz parte do processo, né? Eu peguei o livro e mais uma série de fontes de estudos históricos sobre os evangelhos, estudos atuais, muita coisa de Bart Ehrman, por exemplo, e pedi para o Notebook LM, que é uma inteligência artificial do Google, para fazer uma análise do livro O Redentor. E essa inteligência artificial, em especial, ela é muito interessante, porque ela não vai buscar na internet. Ela vai trabalhar naquilo que você passa para ela. Então, eu passei todo o conteúdo do livro O Redentor e mais os livros que eu costumo utilizar para estudo evangélico a partir dos historiadores, historiadores do Evangelho. Então, é a partir disso que ela vai fazer a pesquisa. A inteligência artificial vai fazer a pesquisa a partir disso. E aí eu perguntei se a partir dessa análise ela poderia chegar, a inteligência artificial, né, poderia chegar à conclusão se o livro seria confiável ou não. Então agora eu vou ler a resposta que foi dada aqui pela inteligência artificial, pelo Notebook LM. A principal cautela é que a obra é a interpretação e redação do autor, que usou as bases históricas do Evangelho, mas as complementou com material mediúnico para atingir clareza e coerência. O aplicativo ainda esclarece a ideia de material mediúnico, diz ele aqui. Significa que o relato contém informações que não são derivadas apenas de documentos históricos canônicos, mas sim de fontes espirituais ou não oficiais. Fontes espirituais ou não oficiais. Então, objetivamente, a inteligência artificial fez as ressalvas que nós, como leitores, deveríamos fazer antes de mergulhar em qualquer obra, principalmente mediúnica. É muito diferente do que Kardec pedia? Não, claro que não. Só que nós perdemos essa ligação com Kardec após anos de catequese para acreditar sem questionar em relação aí às mensagens mediúnicas. Nós não questionamos mais nada. Que nem aquele grupo saiu, não questionava mais nada. Entendeu? Como eu disse no programa anterior, não tem rédea mais nenhuma, não se controla mais nada. Agora, isso quer dizer que o livro O Redentor não deve ser lido? Então, eu vou deixar a inteligência artificial responder. Abre aspas aqui. Embora o autor reconheça a carência de esclarecimentos sobre a parte histórica da vida de Jesus, ele se propõe a render homenagem a, abre aspas, porque é uma frase de Edgar Armand,
tão excelsa entidade espiritual, fecha aspas. O foco da obra é a tarefa messiânica de oferecer à humanidade diretrizes espirituais mais perfeitas e definitivas. Portanto, gente, fica claro aqui com esse final, né, quer dizer, qual é o foco da obra? É a tarefa messiânica de oferecer à humanidade diretrizes espirituais mais perfeitas e definitivas. O Redentor é uma obra edificante. Aí, matamos. Precisamos acreditar em tudo aquilo lá? Não, mas então, e, puxa, uma obra edificante não é pouca coisa, né? O problema é entendermos tudo como um relato histórico, verdadeiro. E analisar o conteúdo todo dessa forma. Não é. Aí nós vamos realmente meter o pé pelas mãos. Então vale isso para essa e para qualquer outra mensagem mediúnica, romance mediúnico, ou até mesmo essa mescla que Edgar Armond fez de pesquisa e mediunidade, né. Tudo isso é importante termos essa noção, por isso até que eu fiz um programa um pouco mais longo hoje, tentei dar muitos detalhes, vocês podem ouvir com calma, nesse período em que nós vamos ficar de férias aí um tempinho, né. Vão ouvindo em pedacinhos esse programa, mas eu acho que tudo que nós precisamos fazer é treino. Nós temos que treinar, temos que mudar esse hábito, como eu já disse, nós fomos massacrados há mais de um século, nós estamos sendo massacrados com essa maneira de pensar, e nós temos que romper esse jeito de que nós fomos treinados. É fundamental isso se nós queremos nos reconectar com Kardec, se nós queremos realmente fazer uma análise correta das comunicações mediúnicas, se nós não queremos ser engambelados, se nós não queremos ficar divinizando ou santificando o médium. Tudo isso parte da nossa preocupação em romper esses paradigmas que foram colocados para cada um de nós como espíritas. Agora, mudar um hábito é difícil, nós sabemos disso, né? Vamos ter que nos esforçar muito, muito treino. E como disse Paulo, nós vamos ter que deixar esse homem velho para trás, esse homem velho que acredita em histórias da carochinha, em mistificação, em qualquer relato mediúnico, nós temos que deixar esse homem velho para trás. O homem novo é um homem novo que Kardec já colocava lá no começo do espiritismo, sabe? Análise rigorosa das comunicações mediúnicas, não é para ficar achando que o médium é infalível, entendeu? Nós temos que analisar tudo com bom senso e com a razão. Mas eu queria muito, que vocês também dessem a opinião de vocês, o que que vocês acharam dessa nossa análise, vocês se preocupam em fazer essa análise das obras mediúnicas que vocês estão lendo, ou vocês acreditam de cabo a rabo em que tudo que está descrito lá realmente aconteceu? Conta aí para nós, acho que é um debate muito bom e produtivo. E eu espero reencontrar as queridas ouvintes e os estimados ouvintes no começo de janeiro, com a nossa tradicional leitura de verão. Isso, nós vamos fazer 2 leituras, a cada semana eu vou revezar, dessa vez eu vou fazer desse jeito, um deles vai ser o livro O Céu e o Inferno, mas eu vou dar uma ênfase no Código Penal da Vida Futura. Nós vamos ler e comentar o Código Penal da Vida Futura. E vai ter um outro livro, que é um livro muito interessante, mas esse vai ficar como uma surpresa para o ano que vem, tá bom? De qualquer forma, olha, desejo um ótimo final de ano aí para todos vocês, boas festas a todos e a todas e principalmente, gente, muita paz e vamos aí abrir em 2026 sempre perseverando no caminho do bem e dos estudos, tá bom? Isso aqui é fundamental. Fiquem bem, fiquem com Deus.